Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis a partir da segunda metade do versículo 15 de Gênesis 2. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 2, segunda metade do versículo 15. Diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em outras versões da Bíblia, nós temos algumas palavras diferentes. Por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar aqui traz a mesma ideia de cultivar, isto é, plantar, semear para que a terra produza árvores frutíferas diferentes. Na King James atualizada 1999 nós temos: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Quando a King James diz que Deus colocou o homem no jardim para zelar por ele, esse zelar por ele corresponde ao verbo guardar, que nós temos na Almeida Revista e Atualizada, e também na Almeida Revista e Corrigida. Então, quando você ficar pensando consigo, como assim o homem ficar no jardim para guardar o jardim? Esse guardar corresponde a zelar por ele, isto é, cuidar dele, ver se está tudo certo, se não está faltando nada, se as sementes foram bem adubadas, se o solo tem umidade suficiente e coisas do tipo. Ou seja, o homem deveria dar toda a atenção necessária ao seu trabalho, àquele trabalho que Deus lhe deu para fazer. Na Nova Tradução na Linguagem de hoje nós temos: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E por fim, na Nova Versão Transformadora, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ampliando essa ideia, nós podemos dizer o seguinte: onde Deus nos colocar para trabalhar, nesse lugar devemos dar o melhor de nós mesmos, dar toda a atenção devida, fazer todo o necessário para que esse serviço vá bem. Isso nos leva à conclusão também que o trabalho foi instituído por Deus. Não é algo oriundo da queda, do pecado, não. Adão, de fato, foi o primeiro jardineiro do mundo. Essa é a primeira profissão documentada, a de jardineiro, e foi ocupada por Adão. Ah, professor, mas eu achei que todo o trabalho fosse originado pelo pecado. Não, o que aconteceu é que após a queda, o trabalho se tornou penoso, difícil de lidar, chegando até mesmo a atrapalhar a nossa vida em muitos aspectos. Por exemplo, o ser humano hoje dificilmente pode ver no seu trabalho uma fonte de prazer e de alegria e um modo de servir a Deus. Não à toa, a maioria das pessoas passa quase todo o dia longe de suas famílias, longe daqueles que amam, porque tem que trazer o sustento para casa. Esse é um dos exemplos de como o trabalho é penoso. E isso tudo graças ao pecado. Na nova terra, com certeza, continuaremos trabalhando, mas será um trabalho agradável, um trabalho prazeroso e principalmente um trabalho para a glória de Deus, como deve ser todo trabalho hoje. Ainda que seja pesado, ainda que seja difícil, o homem e a mulher de Deus devem dar o seu melhor, visando a satisfação de Deus antes mesmo da satisfação de seus empregadores. Continuando aqui, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Observe que o texto diz que o Senhor Deus deu ao homem uma ordem que tem a ver especificamente com a relação Deus-homem. Como assim, professor? Lembra que quando eu ensinei Gênesis 1, nós falamos ali sobre o mandato cultural. Eu disse naquela aula que existem 3 tipos de mandatos em nossa vida: o mandato cultural, o mandato espiritual
e o mandato social. O mandato espiritual, que é esse que nós vamos estudar hoje, diz respeito à relação direta entre Deus e o homem, ou seja, são todas aquelas ordens que satisfazem a relação pessoal entre Deus e o homem. Não envolve outros seres humanos e não envolve também aquilo que o ser humano produz ou aquelas coisas que existem neste mundo. Não, diz respeito somente à relação Deus-homem. Por exemplo, orar. Orar não envolve outras pessoas, é você e Deus, é a sua relação com Deus. Ler a Bíblia diz respeito à sua relação com Deus. Adoração, novamente, diz respeito à sua relação com Deus. Então, o mandato espiritual abrange esse tipo de coisa. Tudo que envolve a nossa relação pessoal com Deus. Quando Deus diz aqui, no versículo 16... de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele está dando uma ordem que diz respeito à relação pessoal dele com o homem. Essa é uma ordem que o homem tem que cumprir pensando na pessoa de Deus, na vontade de Deus. Não há outras pessoas envolvidas aqui. Não há elementos da cultura envolvidos aqui. Não. Comer apenas das árvores que Deus permitiu e deixar de comer daquela que ele proibiu é algo que tem a ver com a relação direta e pessoal com Deus. Logo, você pode concluir que o mandato espiritual, ele destaca o aspecto vertical da vida humana, o contato Deus-homem, homem-Deus. Nessa relação vertical, o ser humano é chamado a glorificar, a obedecer e a adorar a Deus, vivendo para sua glória e reconhecendo a sua soberania em todas as coisas. Esse mandamento, o mandamento espiritual ou mandato espiritual, ele é central à vida cristã. Por quê? Porque Deus está à frente de tudo. O lema de todo cristão de verdade é: coloque Deus acima de tudo. Obviamente, a primeira forma de cumprir o mandato espiritual é se reconciliando com Deus, não é verdade? Porque se o homem não tem nem mesmo uma relação com Deus, como é que ele vai cumprir esse tipo de mandato? Não tem como. Então, o homem, visto que ele já nasce pecador, já nasce inimigo de Deus, a primeira coisa a fazer para cumprir o mandato espiritual é se reconciliar com Deus através de Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Após isso, aí sim, vai poder dar mais atenção ao que nós chamamos de mandato espiritual. Então vamos aqui destacar alguns aspectos do mandato espiritual. Primeiro, como eu falei, adoração a Deus. E isso não envolve relação com outras pessoas, independentemente da relação que você tem com outras pessoas ou da relação que você tem com os elementos da cultura em que você está inserido. Adoração a Deus diz respeito a esse contato íntimo e pessoal que você deve ter com Deus. Com Deus. Tem muita gente que pensa assim: ah, se eu amo o meu próximo, se eu ajudo as pessoas, eu já estou me relacionando com Deus, eu já estou servindo a Deus. Não, não é bem assim não. Mandato espiritual diz respeito às coisas que tem a ver só entre vocês dois, você e Deus. Então, quando temos aqui em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, escrito: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é uma coisa entre você e Deus. Você não pode ter outros deuses, você não pode ter ídolos, porque isso afeta a sua relação pessoal com Deus. Deus, ele exige uma adoração exclusiva. Exclusiva. Deus é exclusivista. Não aceita repartir a sua glória com mais ninguém. Por isso que é um pecado alguém dizer assim: todos os caminhos servem, tudo vale, todas as religiões estão com a verdade. Não, isso não é aceitável para Deus. Uma pessoa servir a uma criatura qualquer, a um ídolo qualquer, e dizer este é o meu Deus, é uma afronta ao único Deus verdadeiro. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, é o mandamento clássico em relação ao mandato espiritual. Outro exemplo, obediência à Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus,
Obedecê-la tem a ver com o quê? Tem a ver também com o mandato espiritual, a sua relação direta com Deus. O sujeito ele faz obras de caridade, o sujeito ajuda as pessoas, mas ele não lê a Bíblia, ele não procura conhecer as Escrituras, está falhando em relação ao mandato espiritual. Os crentes devem meditar na palavra de Deus diariamente e devem procurar conformar a sua vida àquilo que está prescrito nela, demonstrando uma obediência verdadeira e fiel ao Senhor. Outro exemplo do mandato espiritual, comunhão com Deus, isto é, orar a Deus continuamente e expor sua vida diante de Deus quando você se sentir cheio de problemas, com dificuldades. Compartilhar também com Ele aquilo que você está passando de bom ou de ruim. Desenvolver mesmo uma relação pessoal com ele, assim como Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse exemplo de Enoque mostra que o mandato espiritual inclui o quê? Uma vida de comunhão contínua com Deus. Note que isso não tem nada a ver com a sua relação com as outras pessoas, com a sua família, com a relação com o meio que te cerca. Não tem nada a ver. Isso é algo entre você e ele. Vai além, inclusive, dos encontros na igreja. Ali, é claro, na igreja, você adora em comunidade. Você ora em comunidade. Você lê a Bíblia em comunidade. Mas o mandato espiritual, ele quer focar na individualidade, entende? Vamos ver um pouco do mandato espiritual se cumprindo na vida de Jesus. Olha o que Jesus falou em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que Jesus, ele vivia em total submissão ao Pai, a ponto de dizer que a comida dele era o quê? Fazer a vontade daquele que o enviou. Comida é uma coisa da qual não podemos prescindir. Se alguém ficar sem comida, morre. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, eu vivo por fazer a vontade de meu Pai. Não posso ficar sem isso. Não posso deixar de fazer essa vontade. Assim como o ser humano não vive sem um alimento, Jesus não vivia também sem procurar cumprir a vontade de Deus. Assim como Jesus, nós, cristãos, de forma geral, devemos priorizar a vontade de Deus acima de nossas próprias vontades. E isso envolve, é claro, sacrificar muitos desejos pessoais, não é isso? Quantas vezes as pessoas deixam de agradar a Deus para agradar a si mesmas? Quantas vezes? O interessante é que a chamada grande comissão, ela tem a ver mais com o mandato espiritual do que com o mandato social. Sabia disso? O que é a grande comissão, professor? É aquela ordem de Cristo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas eu pensei que isso tivesse a ver com o mandato social, porque você tem de pregar o evangelho às pessoas. Não tem a ver com a nossa relação com as pessoas? Não, tem primeiro a ver com o mandato espiritual. Por quê? Ao fazer discípulos, o que você está fazendo? Você está criando vínculos entre as pessoas e Deus. Então, cumprir a grande comissão é, antes de tudo, promover mais e mais o mandato espiritual. Porque ao pregar o evangelho e a pessoa aceitar a Jesus, ela começa ali, como eu falei no início desse estudo, um relacionamento pessoal com Deus e também procura obedecer a Deus em vários mandamentos que envolvem esse relacionamento pessoal. Uma pessoa que aceita Jesus começa a orar a Deus, começa a ler a palavra de Deus, começa a adorar a Deus, louvar a Ele. E por aí vai. Então, o foco aqui da grande comissão é a propagação do relacionamento com Deus e outras pessoas, mostrando que o mandato espiritual tem um foco individual. Concluindo, nós poderíamos dizer que o mandato espiritual
é o mais importante. Por quê? Porque Deus tem prioridade. Deus tem prioridade. Não são as coisas desta vida, não são as pessoas que nos cercam, mas sim Deus. O mandato espiritual, ele exige que Deus seja o centro da vida. E o que significa Deus ser o centro da vida? Significa buscar o reino dele em primeiro lugar, assim como nós vemos lá em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gaste tempo, meu irmão, minha irmã, examinando como é que você tem dividido as coisas. Deus tem prioridade? Sim ou não? O mandato espiritual, na verdade, ele chama o crente à santidade, porque não existe santidade fora de uma relação pessoal com Deus. Não existe. Obras de caridade que ignoram o Deus vivo da Bíblia não valem absolutamente nada. A relação com ele vem primeiro. As obras de caridade devem ser uma demonstração de gratidão a esse Deus que nos salvou. Concluindo, podemos dizer que o mandato espiritual, ele lida diretamente com a relação entre Deus e o homem e envolve principalmente adoração, obediência e comunhão. Esse mandato nos chama a viver para a glória de Deus em tudo o que nós fazemos. Daqui para frente, tudo que você fizer, pense o seguinte: isso traz glória a Deus? De que maneira? Como posso fazer disso algo que agrade a Deus? Como essa atitude, esse pensamento, essa postura glorifica a Deus e honra o seu nome? Agindo assim, você estará cumprindo o mandato espiritual em sua vida e agradando ao Senhor acima de todas as coisas. Como diz Paulo ao terminar o capítulo 11 de Romanos: porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.